Confiei nela mais do que deveria e foi isso que aconteceu. Eu nunca imaginei que ia escrever isso aqui. Nunca pensei que seria o tipo de pessoa que precisaria desabafar com estranhos na internet sobre algo tão pessoal. Mas faz 4 meses que isso aconteceu e eu não consigo parar de pensar. Não consigo processar direito. Talvez colocar tudo pra fora ajude. Ou talvez não. Mas eu preciso tentar. A história é sobre minha melhor amiga. A Fernanda. Ou pelo menos, a pessoa que eu achava que era minha melhor amiga. A gente se conhece desde o ensino médio. Tipo, faz mais de 10 anos. Ela era a menina nova da escola que sentou do meu lado na aula de matemática no 2º ano. Lembro que ela estava nervosa, olhando para a sala cheia de gente que já se conhecia fazia tempo. Eu puxei conversa porque ela parecia perdida. Perguntei se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Você sabe onde fica a biblioteca? Ela perguntou. Eu mostrei depois da aula. A gente começou a conversar no caminho. Descobrimos que morávamos relativamente perto. Que gostávamos das mesmas bandas. Que odiávamos as mesmas matérias. A partir daquele dia, viramos inseparáveis. Durante todo o ensino médio, a gente fez tudo junto. Estudava junto na casa dela ou na minha. Almoçava junto no intervalo. Ia em festa junto nos finais de semana. Quando tinha trabalho em grupo, a gente sempre formava dupla. Os professores já nem perguntavam mais. A Fernanda era extrovertida. Daquelas pessoas que fazem amizade fácil, que puxam conversa com todo mundo. Eu sempre fui mais na minha. Mais quieto. Mas com ela eu me sentia confortável para ser eu mesmo. Ela me conhecia de um jeito que ninguém mais conhecia. A gente tinha aquelas conversas de madrugada por mensagem. Sobre a vida, sobre o futuro, sobre medos e sonhos. Ela me contava sobre a família complicada dela. Eu contava sobre minhas inseguranças. A gente dividia tudo. Quando terminou o ensino médio, eu fiquei com medo de a gente se afastar. Acontece muito, né? Melhor amigo na escola que vira só conhecido depois. Mas não foi o caso. A Fernanda entrou para fazer publicidade numa faculdade particular. Eu fiz design gráfico numa federal. Faculdades diferentes, horários diferentes, mas a gente continuou se falando todo dia. A gente se encontrava pelo menos 2 vezes por semana. Às vezes mais. Às vezes a gente só ficava sentado num café, conversando sobre nada. Outras vezes a gente assistia filme na casa de um ou de outro. Era fácil. Natural. No 2º ano da faculdade, a Fernanda começou a namorar um cara da turma dela. O Thiago. Ela estava super empolgada. Disse que ele era incrível, que finalmente tinha encontrado alguém legal. Eu fiquei feliz por ela. A gente saiu em grupo algumas vezes. Eu, ela, o Thiago, e mais alguns amigos. O cara parecia gente boa. Tratava ela bem. Durou uns 8 meses. Eles terminaram porque ele aceitou um emprego em outra cidade e não quis tentar relacionamento à distância. A Fernanda ficou arrasada. Passou semanas chorando, desabafando comigo. Eu fui pra casa dela quase todo dia nesse período. Levava sorvete, a gente assistia filme ruim, eu deixava ela chorar no meu ombro. Eu vou ficar sozinha pra sempre, ela disse uma vez. Vai nada. Você é incrível. Vai encontrar alguém melhor. Você só tá dizendo isso porque é meu amigo. Tô dizendo porque é verdade. Ela se recuperou. Demorou, mas se recuperou. E a gente continuou como sempre foi. Eu também tive meus relacionamentos. Nada muito sério até a Júlia. Conheci a Júlia através de um aplicativo de relacionamento. Eu estava meio sem esperança nesses aplicativos, mas resolvi tentar mais uma vez. A gente combinou de se encontrar num café. Ela era bonita. Não era só isso, mas era a primeira coisa que chamava atenção. Mas o que me conquistou mesmo foi a conversa. A Júlia era inteligente, engraçada, tinha opiniões fortes sobre as coisas. A gente conversou por 3 horas naquele primeiro encontro. Eu contei pra Fernanda no dia seguinte. Cara, acho que conheci alguém legal. Sério? Conta. Eu contei tudo. Como tinha sido o encontro, como a Júlia era, como eu tinha me sentido bem com ela. Tô feliz por você, a Fernanda disse. Você merece encontrar alguém legal. Obrigado. Tomara que dê certo. E deu. Pelo menos no começo. Eu e a Júlia começamos a namorar oficialmente depois de 2 meses saindo. A gente se via quase todo dia. Ela trabalhava como enfermeira num hospital, tinha plantões malucos, mas a gente sempre dava um jeito de se ver. A Fernanda conheceu a Júlia umas 3 semanas depois de a gente começar a namorar. A gente marcou um jantar.
Eu, a Júlia, a Fernanda, e um amigo da Fernanda que estava saindo com ela na época. Foi tudo tranquilo. As duas conversaram bem. Não viraram melhores amigas, mas tinham respeito ali. A Fernanda disse depois que tinha gostado da Júlia, que achava ela legal pra mim. Passou um ano. Eu e a Júlia decidimos morar juntos. Alugamos um apartamento de um quarto e sala numa região boa. Não era grande, mas era nosso. A mudança foi tranquila. A gente dividiu as tarefas, as contas. Criamos nossa rotina. Ela trabalhava em turnos, eu trabalhava das 9 às 6. Quando dava, a gente jantava junto. Assistia série. Conversava sobre o dia. A Fernanda continuava parte da minha vida. A gente se via menos porque eu estava mais ocupado com a Júlia e o trabalho, mas ainda conversávamos quase todo dia por mensagem. Ela mandava meme, eu mandava meme de volta. Ela desabafava sobre o trabalho, eu desabafava sobre o meu. Ela também morava sozinha agora. Tinha alugado um apartamento perto da agência onde trabalhava. Vivia ocupada com projetos, com prazos apertados. Reclamava que a vida de publicitária era puxada, que vivia estressada. Tudo estava bem. Equilibrado. Eu tinha minha namorada, tinha meu trabalho, tinha minha melhor amiga. Parecia que as coisas tinham se encaixado. Mas aí tudo começou a mudar. Foi gradual. Tão gradual que eu nem percebi no começo. A Fernanda começou a me chamar para sair mais. Não que fosse estranho. A gente sempre saía. Mas era diferente. Ela queria que fosse só eu. Sem a Júlia. Vamos tomar uma cerveja depois do trabalho, ela mandava mensagem. Hoje não dá, tenho que jantar com a Júlia. Amanhã então. Amanhã eu consigo. No começo eu não achava nada demais. Amigos saem sozinhos, né? Não precisa sempre ser em grupo. Eu e a Fernanda sempre tivemos nossa amizade independente dos nossos relacionamentos. A gente ia em barzinhos. Ou em restaurantes casuais. A gente conversava sobre tudo. Sobre trabalho, sobre família, sobre planos pro futuro. Era como sempre foi. Ou pelo menos era o que eu achava. Mas eu comecei a perceber que ela falava muito sobre relacionamento. Sobre como era difícil encontrar alguém que prestasse. Sobre como os caras que ela conhecia eram superficiais, só queriam algo casual. Não sei mais onde procurar, ela disse uma vez. Parece que todos os homens decentes já estão comprometidos. Vai aparecer alguém. Você só precisa ter paciência. Fácil falar quando você já tem alguém. Eu sei. Mas é verdade. Você é incrível. Qualquer cara teria sorte de ficar com você. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse, você acha mesmo? Claro que acho. Ela sorriu. Um sorriso meio estranho. Meio triste. Passou mais algumas semanas. A Fernanda continuava me chamando para sair. Eu continuava indo. 2, 3 vezes por semana. Às vezes mais. A Júlia começou a perceber. Você tem saído muito com a Fernanda, ela comentou numa noite. Ela tá meio pra baixo. Tá precisando de companhia. Você vê ela mais do que me vê ultimamente. Não é verdade. É sim. Essa semana você saiu com ela 3 vezes. Comigo você jantou em casa 2. Amor, ela é minha melhor amiga. Tá passando por um momento difícil. E eu? Eu sou sua namorada. A gente mora junto. Mas parece que você prefere passar tempo com ela. Não é isso. É só que ela precisa de mim agora. A Júlia suspirou. Tá bom. Só, não esquece que a gente também precisa de tempo junto. Eu sei. Desculpa. Vou tentar equilibrar melhor. Mas eu não equilibrei. A Fernanda continuava precisando de mim. Ou pelo menos era o que ela dizia. E eu continuava indo. Porque achava que era meu papel como melhor amigo. Teve um dia que a gente saiu para jantar e ela estava usando um vestido que eu nunca tinha visto. Estava mais arrumada do que o normal. Maquiagem, cabelo diferente. Você tá bonita, eu disse sem pensar muito. Obrigada, ela respondeu, sorrindo. Fazia tempo que eu não me arrumava direito. A gente jantou. Conversou. Bebeu vinho. Não muito, só uma garrafa dividida entre os dois. No meio do jantar, ela fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Você é feliz com a Júlia? Sou. Por quê? Nada. Só curiosidade. Fernanda, o que tá acontecendo? Nada. Só perguntei. Você tem feito essas perguntas ultimamente. Sobre felicidade. Sobre relacionamento. Tá tudo bem com você? Ela ficou em silêncio. Mexeu na comida sem comer.
Às vezes eu fico pensando sobre relacionamento. Sobre como é estar com alguém que realmente te entende. Sabe? Entendo. Você vai encontrar isso. Você acha que tem isso com a Júlia? Tenho. A gente se entende bem. Vocês são muito diferentes. Somos. Mas isso é bom. A gente se complementa. Ou talvez vocês só estejam juntos por hábito. Como assim? Esquece. Falei besteira. Mas eu não esqueci. A frase ficou na minha cabeça. Quando cheguei em casa naquela noite, a Júlia estava no sofá lendo um livro. Como foi? Foi bom. A Fernanda tá estranha. Estranha como? Eu contei sobre as perguntas. Sobre os comentários sobre relacionamento. A Júlia largou o livro e me olhou sério. Você não vê? Ver o quê? Ela tá interessada em você. O quê? Não. A gente é amigo faz mais de 10 anos. E daí? Isso não significa que ela não pode ter desenvolvido sentimentos. Júlia, ela é minha melhor amiga. Só isso. Você tem certeza? Porque do meu ponto de vista, ela tá dando em cima de você. Não tá não. Você tá exagerando. Tô não. E você tá sendo ingênuo. Eu conheço a Fernanda. Sei quando ela tá interessada em alguém. E não é comigo. A Júlia balançou a cabeça. Se você diz. Ela voltou pro livro. Mas eu senti a tensão no ar. Eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter levado a sério o que a Júlia estava dizendo. Mas eu estava convencido de que ela estava errada. Porque a Fernanda era minha amiga. Sempre foi. Nada mais. Passou mais um mês. A rotina continuou. Eu saindo com a Fernanda. A Júlia cada vez mais distante. A gente brigou algumas vezes. Pequenas discussões sobre eu passar muito tempo fora. Sobre eu dar mais atenção para Fernanda do que para ela. Não é competição, eu disse numa dessas brigas. Mas parece. Parece que você escolhe ela em vez de mim. Não é escolher. Eu posso ter os dois na minha vida. Pode. Mas tem que ter equilíbrio. E você não tem. Eu prometi que ia melhorar. Mas não melhorei. Porque a Fernanda sempre tinha algo. Sempre precisava conversar. Sempre tinha um problema que precisava desabafar. E eu sempre ia. Teve o dia que ela me ligou chorando. Era quase meia-noite. Eu e a Júlia já estávamos dormindo. O celular tocou e eu atendi meio zonzo. Alô? Desculpa ligar essa hora. Era a Fernanda. Ela estava chorando. Eu preciso falar com alguém. O que aconteceu? Eu terminei com o Marcos. Marcos era o cara que ela estava saindo fazia uns 2 meses. Eu nem sabia direito como era o relacionamento deles. Ela falava pouco sobre ele. Nossa. Sinto muito. O que aconteceu? Ele era um idiota. Descobri que ele ainda falava com a e estava me enrolando. Mentindo sobre um monte de coisa. Que merda. Você tá bem? Não. Eu posso ir aí. Eu olhei pro lado. A Júlia estava acordada. Olhando pra mim. Agora. Por favor. Eu não quero ficar sozinha. Fernanda, é muito tarde. Amanhã a gente se vê, tá bom? Eu preciso de você agora. Eu hesitei. Deixa eu ver aqui e te ligo de volta. Tá bom. Ela desligou. A Júlia se sentou na cama. Ela quer vir pra cá. Ela tá mal, terminou com o namorado. E ela não tem mais ninguém pra ligar? Só você. Júlia, ela é minha melhor amiga. Meia-noite. Ela quer vir pra cá meia-noite. Ela tá passando por um momento difícil. E você sempre vai estar disponível pra ela? Não importa a hora. Se ela precisar de mim, sim. A Júlia balançou a cabeça. Faz o que você achar certo. Ela se virou de costas e puxou o cobertor. Eu fiquei ali, com o celular na mão. Pensando. No final, mandei mensagem pra Fernanda dizendo que era muito tarde, mas que a gente podia conversar de manhã cedo. Ela respondeu, tá bom. Desculpa incomodar. Eu não consegui dormir o resto da noite. Fiquei pensando se tinha feito a coisa certa. No dia seguinte, liguei pra Fernanda logo cedo. Ela disse que estava melhor. Que tinha sido só um momento. Que não precisava mais vir. Mas depois disso, ela ficou ainda mais grudada em mim. Mandava mensagem o tempo todo. Bom dia, boa noite, como foi o dia, o que você tá fazendo? Eu respondia tudo. Porque achava que era normal. Que era o que amigos fazem. Mas a Júlia foi ficando cada vez mais incomodada.
Ela manda mensagem pra você mais do que eu, a Júlia comentou um dia. Exagero. Não é exagero. Eu vejo. Você tá o tempo todo no celular conversando com ela. A gente sempre conversou bastante. Mas aumentou. E você não percebe porque não quer perceber. Júlia, para. Para o quê? Para de te falar a verdade. Para de implicar com a minha amizade com ela. Eu não tô implicando. Tô te dizendo que isso não é normal. É normal sim. Você que tá com ciúme. Foi a primeira vez que eu usei essa palavra. Ciúme. A Júlia ficou em silêncio. Depois disse, bem baixinho. Talvez eu tenha motivos para ter. E saiu da sala. Eu fiquei me sentindo péssimo. Mas também estava irritado. Achava que ela estava exagerando. Que estava vendo coisa onde não tinha. A semana seguinte foi tensa. A gente mal conversou. A Júlia saía cedo pro trabalho e voltava tarde. Quando chegava, ia direto pro quarto. Eu tentei conversar com ela algumas vezes. Ela dizia que estava cansada, que a gente conversava depois. A Fernanda percebeu que eu estava estranho. Tá tudo bem? Você tá meio quieto. Tô. Só cansado. Problemas com a Júlia? Mais ou menos. Quer conversar sobre isso? Não. Deixa pra lá. Mas ela insistiu. Sério. Se você quiser desabafar, tô aqui. No final, acabei contando. Contei que a Júlia estava com ciúme da nossa amizade. Que ela achava que tinha algo mais. A Fernanda ficou quieta por um tempo. E tem? Ela perguntou. Tem o quê? Algo mais. Claro que não. Pra você não tem. Mas, pra mim tem. Meu coração parou. O quê? Eu gosto de você. Mais do que amigo. Faz tempo. Eu não sabia o que dizer. Fernanda. Deixa eu terminar. Por favor. Ela respirou fundo. Eu sempre gostei de você. Desde o ensino médio. Mas você nunca me viu desse jeito. Então eu guardei. Fiquei na amizade. Namorei outras pessoas tentando esquecer. Mas não consegui. Por que você nunca me contou? Porque eu tinha medo de estragar a amizade. Tinha medo de você se afastar de mim. E por que tá me contando agora? Porque eu não aguento mais fingir. Porque quando você começou a namorar a Júlia, doeu. Doeu muito. Ver você com outra pessoa. Ver você feliz com ela. E eu tentei aceitar. Tentei ser só sua amiga. Mas quanto mais tempo a gente passa junto, mais difícil fica. Eu estava sem palavras. Eu não sei o que dizer. Você não sente nada por mim? Nada além de amizade. Não. Você é minha melhor amiga. Sempre foi só isso. Ela começou a chorar. Então eu fiz tudo errado. Eu interpretei todos os sinais errado. Que sinais? O jeito que você olha pra mim. O jeito que você conversa comigo. Você passa mais tempo comigo do que com ela. Pensei que significasse algo. Significava que eu valorizo nossa amizade. Só isso. Só isso, ela repetiu. 10 anos de amizade. E é só isso. Fernanda, você é importante pra mim. Mas eu amo a Júlia. Você ama ela ou só tá com ela? Eu amo ela. Mesmo? Por que você passa metade do seu tempo comigo? Se você amasse ela de verdade, não faria isso. Eu faço isso porque você é minha amiga. Porque você precisa de mim. Eu preciso de você. Mas não como amigo. Ela me olhou nos olhos. Eu te amo. E sei que no fundo você também me ama. Não desse jeito. Então de que jeito? Como amiga. Ela soltou uma risada sem graça. Não acredito nisso. Você tá se enganando. Não tô. Tá sim. Você tá com ela porque é confortável. Porque é fácil. Mas não é o que você realmente quer. E você sabe o que eu quero. Sei. Você quer alguém que te entenda de verdade. Que saiba quem você é. E essa pessoa sou eu. Sempre fui eu. Eu levantei. Eu preciso ir. Não. A gente precisa terminar essa conversa. Não tem nada para terminar. Você confessou. Eu te dei minha resposta. Acabou. Não acabou. Você tá fugindo porque sabe que eu tenho razão. Você não tem razão. Você tá criando uma fantasia na sua cabeça. Fantasia? Você passa quase todo dia comigo. Você me procura. Você ri comigo. Você se abre comigo. E você acha que isso é fantasia? É amizade.
Sempre foi amizade. Ela se aproximou de mim. Então me olha nos olhos e diz que não sente nada. Eu olhei. Eu não sinto nada além de amizade. Ela ficou me encarando. Depois, sem avisar, ela me beijou. Eu fiquei paralisado. Não reagi. Não correspondi. Mas também não me afastei imediatamente. Meu cérebro simplesmente travou. Durou talvez 3, 4 segundos. Mas pareceu uma eternidade. Quando caiu a ficha do que estava acontecendo, eu me afastei. O que você fez? Desculpa. Eu precisava saber. Saber o quê? Se você sentiria algo. Eu não sinto nada. Mentira. Você demorou para se afastar. Porque eu estava em choque. Ou porque você sentiu algo. Não senti nada, Fernanda. Você acabou de estragar tudo. Ela começou a chorar de novo. Eu não queria estragar. Eu te amo. Isso não é amor. Isso é obsessão. Não é obsessão. Eu te conheço. Eu sei quem você é de verdade. Você não sabe nada. Peguei minha jaqueta. Pra onde você vai? Pra casa. Pra minha namorada. Você vai contar pra ela. Eu parei na porta. Não sei. Por favor, não conta. Foi um erro. Eu sei que foi. Mas não estraga tudo por causa disso. Você que estragou. Por favor. Eu saí sem olhar para trás. Fui direto para casa. Quando cheguei, a Júlia não estava. Tinha deixado um bilhete dizendo que ia dormir na casa de uma amiga. Que precisava de espaço. Eu fiquei sozinho no apartamento. Sentei no sofá. Tentei processar o que tinha acontecido. A Fernanda tinha me beijado. Tinha confessado que estava apaixonada por mim há anos. E eu tinha demorado para me afastar. Por quê? Eu tentei me convencer de que tinha sido só choque. Que eu não tinha esperado. Que por isso não reagi na hora. Mas uma parte de mim ficou pensando. Será que eu tinha dado sinais? Será que inconscientemente eu tinha feito algo que fez ela pensar que eu senti o mesmo? Eu repassei todos os nossos encontros. Todas as conversas. Tentei achar onde eu tinha errado. Mas eu não achava. Eu só tinha sido amigo dela. Pelo menos era isso que eu achava. A Fernanda me mandou mensagem naquela noite. Me desculpa. Me desculpa por tudo. Eu estraguei nossa amizade e eu sei disso. Eu só queria que você soubesse que eu nunca quis te machucar. Eu te amo. Sempre vou te amar. Mas vou respeitar sua decisão. Vou te dar espaço. Eu não respondi. No dia seguinte, a Júlia voltou. Ela entrou no apartamento, olhou para mim e disse: A gente precisa conversar. Eu sei. A gente sentou na mesa da cozinha. Eu tava pensando muito ontem, ela começou. Sobre a gente. Sobre a Fernanda. Sobre tudo. Júlia. Deixa eu terminar. Por favor. Eu fiquei quieto. Eu te amo. Muito. Mas eu não posso mais competir pela sua atenção. Não posso mais me sentir menos importante que sua melhor amiga. Você não é menos importante. Mas é assim que eu me sinto. Toda vez que você sai com ela. Toda vez que você escolhe ela em vez de mim. Eu me sinto deixada de lado. Não é escolher. Eu posso ter os dois. Mas você não tá tendo. Você tá escolhendo ela. Sempre. Eu ia responder, mas ela continuou. E eu entendo. Ela é sua amiga há anos. Vocês têm história. Mas eu sou sua namorada. A gente mora junto. A gente tá construindo uma vida. E isso também deveria importar. Importa. Muito. Então por que você não age como se importasse? Eu não soube o que dizer. A Júlia respirou fundo. Eu vou te fazer uma pergunta. E eu preciso que você seja honesto comigo. Tá. Você tem sentimentos pela Fernanda? Meu coração disparou. Não. Tem certeza? Tenho. Ela é minha amiga. Só amiga. Só amiga. A Júlia me olhou nos olhos. Como se estivesse tentando encontrar a verdade ali. Tá bom. Eu acredito em você. Eu deveria ter contado naquela hora. Deveria ter contado sobre o beijo. Sobre a confissão. Sobre tudo. Mas eu não contei. Porque eu tinha medo. Medo de como ela ia reagir. Medo de ela achar que eu tinha incentivado. Medo de perder ela. Então eu guardei. Mas eu preciso que você faça uma escolha, a Júlia continuou. Que escolha? Ou você coloca limites nessa amizade, ou a gente não vai funcionar.
Que tipo de limites? Para de sair com ela sozinho. Para de dar mais atenção para ela do que para mim. Mostra que eu sou prioridade. Você é prioridade. Então prova. Eu concordei. Prometi que ia mudar. Que ia colocar limites. E eu tentei. De verdade. Parei de sair com a Fernanda. Parei de responder as mensagens dela na mesma hora. Criei uma distância. A Fernanda percebeu. Você tá me evitando? Não. Só tô ocupado. Ocupado ou a Júlia te proibiu de falar comigo? Ela não me proibiu de nada. Eu só tô tentando equilibrar melhor as coisas. Tradução. Você tá me evitando. Fernanda, a gente precisa de um tempo. Por causa dela. Por causa de tudo. Ela não respondeu depois disso. Passou uma semana. A Júlia e eu estávamos melhor. A gente jantava junto todo dia. Assistia a série. Conversava. Parecia que a gente estava voltando ao normal. Mas aí a Júlia descobriu. Até hoje eu não sei como ela descobriu. Ela nunca me contou. Só sei que eu cheguei em casa um dia e ela estava sentada no sofá. Com o rosto fechado. A gente precisa conversar. Meu estômago revirou. Sobre o quê? Sobre você e a Fernanda. O que tem? Você beijou ela? Meu mundo desabou. O quê? Não. Não mente pra mim. Eu não tô mentindo. Eu não beijei ela. Então ela te beijou. Eu fiquei em silêncio. Responde, ela exigiu. Sim. Ela me beijou. Quando? Semana passada. Semana passada. E você não achou importante me contar? Eu não queria te preocupar. Me preocupar? Você escondeu de mim que sua melhor amiga te beijou e você acha que é pra não me preocupar? Ela me beijou. Eu não correspondi. Eu me afastei. Quanto tempo depois? O quê? Quanto tempo você demorou para se afastar? Eu não respondi. Eu sabia, ela disse. Eu sabia que tinha algo. Não tem nada. Ela confessou que gosta de mim. Eu disse que não sinto mesmo. Acabou. Acabou? Você passou meses dando atenção para ela. Saindo com ela. Priorizando ela. E agora você diz que acabou. Eu nunca priorizei ela mais que você. Mentira. Você sabe que é mentira. Ela estava certa. E eu sabia. A Júlia começou a chorar. Eu confiei em você. Confiei que você sabia separar as coisas. Confiei que nossa relação era mais importante. Mas eu tava errada. Não tava. Você é a pessoa mais importante pra mim. Então por que você escondeu? Porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de você reagir assim. Medo de você achar que eu tinha feito algo errado. E você fez. Eu não fiz nada. Você deu esperança pra ela. Você passou meses agindo como se ela fosse sua prioridade. Você deixou ela acreditar que tinha algo mais. E quando ela finalmente teve coragem de confessar, você não teve coragem de me contar. Eu não sabia o que dizer. Porque ela estava certa em tudo. A Júlia limpou as lágrimas. Eu preciso de um tempo. Júlia, por favor. Não. Eu preciso processar isso. Preciso pensar. A gente pode conversar. Resolver isso. Não tem nada para resolver agora. Você fez sua escolha quando decidiu esconder de mim. Eu não escolhi nada. Escolheu sim. Escolheu proteger ela em vez de ser honesto comigo. Ela foi pro quarto. Voltou com uma mala. Para onde você vai? Para a casa da minha mãe. Vou ficar lá uns dias. Júlia, não vai. A gente pode conversar. Já conversamos. Eu preciso de espaço. Ela foi em direção à porta. Eu te amo, eu disse. Ela parou. Ficou de costas para mim. Eu também te amo. Mas amor não basta quando não tem confiança. E saiu. Eu fiquei ali. No apartamento vazio. Sozinho. A Fernanda me mandou mensagem naquele dia. Eu soube. Ela descobriu. Como você sabe? Ela me mandou mensagem. Disse que eu consegui o que queria. Você contou pra ela? Não. Ela já sabia. Não sei como, mas já sabia. Você estragou minha vida. Eu sei. Me desculpa. Desculpa não resolve nada. O que você quer que eu faça? Quero que você suma da minha vida. Não fala isso. Tô falando. Você nunca foi minha amiga. Você só estava esperando uma oportunidade. Não é verdade.
Eu sempre fui sua amiga. Só que eu também te amava. As duas coisas podem coexistir. Não podem. Por que você destruiu tudo? Eu não queria destruir. Eu só queria que você me visse. Eu sempre te vi. Como amiga. Mas você não aceitou isso. Ela não respondeu mais. Eu bloqueei o número dela. Faz 4 meses disso. A Júlia ainda não voltou. A gente conversa às vezes. Por mensagem. Sobre coisas práticas. Sobre o apartamento. Sobre as contas que ainda dividimos. Ela diz que ainda não sabe se consegue confiar em mim de novo. Que ainda tá processando tudo. Eu entendo. Mas dói. Porque eu amo ela. De verdade. E eu estraguei tudo por não ter colocado limites. Por não ter sido honesto desde o começo. A Fernanda tentou entrar em contato algumas vezes. Através de amigos em comum. Uma vez ela mandou uma carta pro meu endereço. Pedindo desculpas. Dizendo que nunca quis destruir meu relacionamento. Eu nunca respondi. Porque eu não sei se consigo perdoar ela. Não sei se a amizade que a gente tinha era real ou se sempre foi baseada em algo que só ela sentia. E a pior parte é que eu me culpo. Me culpo por ter sido ingênuo. Por não ter percebido. Por não ter colocado limites desde o começo. Se eu tivesse prestado atenção nos sinais. Se eu tivesse ouvido a Júlia quando ela tentou me alertar. Se eu tivesse sido honesto quando tudo aconteceu. Talvez as coisas fossem diferentes. Talvez a Júlia ainda estivesse aqui. Talvez a Fernanda ainda fosse minha amiga. Mas não são. E agora eu tô sozinho. Ontem eu estava arrumando o apartamento e encontrei uma foto nossa. Minha, da Júlia e da Fernanda. Tinha sido tirada num churrasco na casa de um amigo. A gente estava sorrindo. Parecíamos felizes. Olhei para aquela foto e não reconheci mais aquelas pessoas. Tudo mudou. E eu não sei se algum dia vai voltar ao que era. A Júlia me mandou mensagem ontem. Perguntou se a gente podia se encontrar semana que vem para conversar. Eu disse que sim. Não sei o que ela vai dizer. Não sei se é para dar uma chance. Ou se é para terminar de vez. Só sei que eu vou fazer o que deveria ter feito desde o começo, ser completamente honesto. Porque eu aprendi, do jeito mais doloroso possível, que esconder as coisas só piora tudo. E que confiar em alguém mais do que deveria pode custar tudo que você tem. Foi isso que aconteceu comigo. Confiei nela mais do que deveria. E perdi tudo.